Amém. Paz, igreja. Boa noite. Eu estava olhando ali, o pessoal já está com medo já, porque tinha umas 20 pessoas assistindo o culto online. Vou cortar. Não veio na igreja. Tudo bem? Talvez vocês não estejam me reconhecendo facilmente, porque há uns 6 meses eu tenho deixado a barba crescer, ó. Olha como ela está agora. Grande, cheia. Mas sou eu, o mesmo pastor Denilson de sempre. Né? Amém? Só uma coisa sobre o corona também, aproveitando o gancho, que nos fala em outro assunto. Se você, não você, tá? Mas se as pessoas transmitirem a palavra de Deus, o amor de Deus, aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem entregue e as verdades que o Senhor prega, com a mesma velocidade que espalham notícias, sem verificar a fonte, sem saber se é verdade e tudo mais, metade do planeta já estava nas mãos de Deus. Então, ao invés de propagar o medo, o pânico, ao invés de ajudar a manipular a massa com informações, ore, proteja a sua casa, proteja a sua família, tenha os hábitos que foi colocado aqui para manter-se livre e só. Amém? A pastora já orou. Então, eu gostaria de falar sobre algo muito interessante, muito simples, diferente dos outros dias, vai ser uma palavra simples, no sentido que não vai ter muita chicotada, né, Yara? Talvez não. Mas algo para fazer você pensar um pouco sobre o teu ponto de vista quando Deus te promete algo, quando Deus te fala algo e como você está agindo e tudo mais. Ainda não precisa abrir a Bíblia, mas o primeiro versículo que eu gostaria de ler está lá em Isaías 1,19. É uma sentença muito curta, por isso eu não preciso que você abra agora, que fala aqui, assim, ó. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Outras traduções diz assim, num português um pouco mais simples, se você quiser e se me der ouvidos, você vai comer o melhor dessa terra. Então vamos contextualizar o que está acontecendo ali. O Senhor está dizendo ao povo sobre uma terra, um lugar físico que Ele prometeu àquele povo. E Ele está dizendo assim, olha, se vocês quiserem e se vocês me ouvirem, vocês vão ter o melhor do que eu preparei para vocês. Muito simples, sim? E uma sentença que nós usamos e falamos muito, mas a gente não para prestar atenção nela por completo. Existem dois requisitos nessa frase, que é ouvir e querer. Entendam que quando a palavra fala assim, se você ouvir, ele está dizendo, se você se sujeitar, se você guardar o que eu estou ensinando, se você ouvir o que eu estou dizendo ao seu respeito, se você aprender aquilo que eu deixei pronto para você, se você se submeter à minha vontade, se você fizer aquilo que eu quero que você faça, isso tudo resume o ouvir. Beleza? Aí ele fala assim, se você quiser, além de ouvir, ele fala assim, você me ouve, você guarda, você se submete, mas você precisa querer estar lá. Você precisa querer viver essas coisas. Você precisa desejar aquilo que eu prometi para você. Diz respeito a uma decisão sua. Diz respeito a uma vontade que vem de você ao que está sendo apresentado. Entendam que eu estou falando física e espiritualmente nesse contexto aqui, tá? Nós vamos fazer uma grande salada disso tudo. Entenda que o fato de Deus ter entregue uma promessa, Ele estava manifestando a vontade dEle ao seu respeito. É ou não é, Paulo? Deus está chegando para o Paulo dizendo assim, olha, eu tenho vontade, Paulo, que você viva o melhor que eu preparei para você. Deus está falando assim, Paulo, eu tenho vontade, eu estou expressando o meu desejo de abençoar você e sua casa. Deus está falando assim, Paulo, eu tenho vontade, é meu desejo, e eu estou preparando para que tudo seja positivo na sua vida.
ficou muito claro que Deus está dizendo assim: eu quero que isso aconteça com você. Desde que você me obedeça e queira também. Desde que você escute os meus ensinamentos e queira também. Então, Paulo, escute e deseje, porque Ele já te entregou a promessa. Deus, Ele manifestou a vontade dEle em abençoar as pessoas. Ele manifestou o desejo dEle em fazer algo em prol das pessoas. Mas Ele coloca uma condição. Então eu coloquei aqui. Deus havia prometido uma terra a um povo, uma terra prometida. Então Ele diz que é necessário a junção de 2 fatores para que esta terra produzisse, ou gerasse, ou colocasse aquele povo no centro da vontade dEle. Agora eu quero falar para mim e para a sua vida. O Senhor nos prometeu muitas coisas. Em todas elas Ele precisa da junção de 2 fatores na nossa vida: ouvir e querer, obedecer e desejar, submeter e buscar aquilo que Ele prometeu. Amém? Simples, fácil, e eu quero demonstrar para vocês que ao longo de várias áreas da nossa vida, no decorrer de vários processos que nós passamos, o Senhor demonstra o desejo dEle e diz: você precisa desejar isso também. Nós precisamos estar juntos para que isso aconteça. O fato de Deus ter entregue uma promessa sinalizava a vontade dEle em relação aos seus filhos. Amém? O Senhor nos entregou, através da obra da cruz, uma série de propostas, uma série de... como que eu posso dizer uma coisa muito grandiosa, assim, muito valiosa, um grande tesouro. Mas nós precisamos desejar, nós precisamos ter a vontade de ter acesso a esse tesouro. Nós precisamos querer ter acesso a esse tesouro. Se você ler lá em 1 Timóteo 2, abra aí por favor, 1 Timóteo 2, do 1 até o 4. Abre aí, Thales, que eu vou ler ali que eu não abri aqui. Primeira Timóteo 2, do 1 até o 4, fala assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Muito claro. Próximo. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Está dizendo que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Próximo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só. Ele está dizendo assim, que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos. E que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora eu faço uma pergunta para você, livre de todo julgamento. Você acha que todos os homens que estão passando por essa terra estão sendo salvos? E a pessoa que não está sendo salvo, olhando de forma tão expressiva a vontade de Deus, não está se salvando por falta de vontade, do próprio desejo. O Senhor sonha e Ele quer que a salvação chegue a todos, está escrito. Mas nem todos querem que a salvação chegue até a sua vida. Nem todos querem submeter a sua casa ao senhorio do Senhor. Nem todos querem que tudo que precisa ser transformado venha à tona, para que haja a restauração e a mudança, para se submeter ao desejo da salvação do Senhor. Nem todos querem se despir dessas vestes que se embelezam e te mascaram e te fazem parecer uma outra pessoa, e coloque para fora tudo aquilo que precisa vir para que haja tratamento, mudança e restauração, para que esse desejo do Senhor se cumpra. Nem todos querem isso.
Porque processos são dolorosos, processo tem um custo, processo pode trazer uma série de percas, processos podem nos frustrar momentaneamente, porque você começa a ver que tudo aquilo que você fez, e tudo aquilo que você sonhou, e tudo aquilo que você construiu, não era da vontade de Deus. É muito comum, as pessoas nos procuram para, só um parênteses entre a palavra, as pessoas nos procuram para abençoar um novo negócio, ou um carro que comprou, endividou até a alma para comprar o carro. Existem princípios financeiros que nos ensinam como fazer as coisas corretas. Pede para a gente ir lá e abençoar. Amém. É nosso papel, liberar a bênção do Senhor sobre a vida daquela pessoa. Mas precisa ser feita uma pergunta antes, meu irmão. Isso que você sonhou, isso que você estudou, isso que você planejou, era desejo de Deus para a sua vida? Essa empresa que você constituiu, esse negócio que você tem, era o desejo de Deus para a sua vida? Ou você fez que com tudo desse certo, e agora que você fez que tudo desse certo, você pede a bênção de Deus no final, como um acessório, como uma estrela da árvore, como um penduricalho que você coloca no finalzinho ali, como o marshmallow que joga em cima? Se submeter e ter vontade, me derrubou agora, hein? E ter vontade desse desejo, é entender que Deus tem o melhor para a sua vida, e você precisa estar de acordo com Ele. Olha só, Deus deixa claro com isso, que as bênçãos não dependem só dEle, não só da vontade dEle, mas sim do nosso desejo de alcançá-las. Deus deseja abençoar o seu povo. Deus deseja abençoar o seu povo. E aí, uma resposta para a mesma pergunta que tantas e tantas vezes me fazem: por que que eu passo por isso? Por que que eu vivo assim? Por que que Deus não está me abençoando? Deus está te abençoando. Você que não está buscando a bênção dEle. Você que não tem vontade de estar com Ele. Você que não tem ânimo para fazer aquilo que você precisa fazer, a se submeter, a ouvir e desejar para comer o melhor dessa terra. Nós precisamos parar de usar as sentenças bíblicas, eu falei isso aqui no pós-encontro, como frase de autoajuda. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você precisa ler os versículos que vêm antes, do sofrimento que ele está falando. Com Cristo eu sou mais que vencedor. Você tem que ver tudo o que está acontecendo. O processo de submissão que a pessoa que escreveu teve para dizer: não, eu me submeti, eu posso. A Bíblia não é um livro de autoajuda e motivacional. É a palavra do Deus vivo. Conta a história de um Deus. Conta a história de um homem que veio à terra e morreu por nós. É vivo. Agora eu vou falar de alguns pontos do poder da nossa vontade. O primeiro deles é o poder da nossa vontade na salvação. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de João 5, 39 e 40. Olha só como a salvação depende da nossa vontade. Ah, pastor, você está dizendo então que só depende de mim? Sim, porque é vontade de Deus que você seja salvo. Quem já, na sua adolescência, já teve uma namorada que a namorada não sabia que ela era sua namorada, porque se soubesse terminava com você? Sabe aquelas coisas? Ah, eu namoro com fulana. Ah, e ela namora com você? Não, ela não sabe, porque se ela souber, ela termina comigo. É mais ou menos isso. O Senhor prometeu algo, e nós devemos nos relacionar com essa mesma vontade, para que haja uma aliança, para que haja uma troca. Porque senão Ele prometeu, e você não cumpre, e a palavra dele sempre vai ser cumprida. E olha o que fala lá, João 5, 39 fala assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmo que testificam a mim. Está falando assim: olha, vocês estão examinando as Escrituras porque acham que ali está a vida eterna. Que em ler a Bíblia está a vida eterna. E ele fala assim: mas realmente o que está falando, está dizendo o que eu sou. Continua. Contudo, não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Existiu uma situação toda nesse contexto, mas o que ele está dizendo era o seguinte: olha, você pode ouvir, você pode falar, você pode
viver dentro da igreja, estar dentro da igreja não quer dizer que você é cristão. Vir todos os domingos e todos os tadéis, e todas as células, e todo o discipulado, não faz de você um crente, não faz de você um cristão, não faz de você um salvo. O que faz de você alguém que está vivendo em Cristo é a tua vontade de se relacionar com Ele. Porque Ele está dizendo assim, ó, se você vier até mim, se você desejar estar comigo, você vai ter a vida. O que eu quero fazer nessa noite foi o que Deus fez no meu coração, é despertar o desejo de buscá-lo. É despertar o desejo de escutá-lo. É despertar o desejo de sentir esse amor. É despertar o desejo de querer conhecer mais da sua palavra. É despertar o desejo. Eu tenho algo na minha cabeça e é fantástico assim, porque eu imagino que muitos pensam assim. Se você for todos os anos na igreja, todos os dias na igreja que tem a pregação, você vai começar a ver e começar a questionar se aquilo não é novo, porque eu já escutei essa palavra, porque isso não é para mim, porque aquilo não é para mim. E começa um processo de você se esvaziar, de achar que você já conhece, de achar que você já não precisa, de achar que são para os outros, não para você. O que eu quero nessa noite é tirar esse espírito de orgulho que você tem, que nós temos, de meia dúzia de versículos que você conseguiu decorar e você sabe, e colocar na sua frente como um muro de proteção. O que eu quero é que o Espírito Santo de Deus acenda o seu coração, para que você tenha desejo de estar próximo a Cristo. É isso. Porque aí começa a fazer diferença as coisas. Porque aí as coisas começam a acontecer de forma diferente. O poder da nossa vontade na salvação. Está aqui. Romanos 2:4. Deus, põe aí, tá, por favor. Romanos 2, tá. Pode deixar que eu leia aqui. Romanos 2:4 fala assim: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. Dizendo assim, olha, o desejo de Deus para que você se arrependa é tão grande que o amor dele te conduz a esse arrependimento. O desejo de Deus para que você tenha este encontro, para que você escute e deseje, é tão grande que ele te leva ao ponto do arrependimento. Mas aí, meu irmão, tem um problema. Alguns se arrependem só pela beleza e a grandeza de Deus. Mas outros o Senhor começa a moer, e torcer, e quebrar, e triturar, e deixar, e as coisas acontecerem, tudo isso. E aí você fala assim, meu Deus, mas isso é me levar ao arrependimento? Isso é te mostrar quem você é, e para onde você tem que aonde você tem que chegar. Deus tem a maneira de conduzir, Deus age de forma individual. Deus trata cada um de forma individual. Por mais que a gente viva numa época tão moderna e de tantas facilidades, Deus tem o seu próprio método de chegar até a sua vida. Para muitos uma palavra como essa soa como mais uma palavra. Para outros é um momento desesperador de entender que ele precisa ser conduzido ao arrependimento. Mas para todos precisa ser a palavra que vai despertar no coração o desejo de estar próximo a Cristo. Amém? O próximo, poder da nossa vontade na salvação. Apocalipse 2:21, não precisa colocar não, fala assim, ó. Dê-lhe tempo, está falando de Jezabel. Por você ler Apocalipse 2. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Eu vou pegar só o contexto do que está dizendo. O Senhor está falando assim, olha, eu estou dando a oportunidade aos meus filhos, todos os dias pela manhã, ao florescer de uma nova misericórdia sobre a vida deles, para que eles se arrependam. Todos os dias, quando a palavra é ministrada através do Espírito Santo de Deus, e enche o teu coração, o Senhor está te apresentando uma nova condição de arrependimento, para que você esteja cada vez mais próximo de Deus. Todas as vezes que você tiver um entendimento sobre algo que você já conhecia, e Deus começa a mudar a tua visão, e começa a chamar a sua atenção para coisas novas, que te aproximam de Deus, Deus está te dando uma nova oportunidade
do arrependimento para estar próximo dele. O versículo fala aqui, mas ela não quer se arrepender. Deus o tempo todo está sinalizando a vontade dele sobre a sua vida, de atrair a sua atenção, de derramar o seu espírito, de mostrar a grandiosa obra na cruz, para que você pudesse viver em paz, para que você pudesse ter uma estrutura de família, mas você não quer. Porque você está ouvindo e não está desejando. Porque você não está se submetendo e não está buscando. Quando eu falo você, eu falo nós, no geral. Porque eu sempre falo isso quando eu estou aconselhando ou conversando com alguém. Imagine que você é constituído de pequenos pedaços assim. E esses pedaços na totalidade formam 100% de você. Deu para entender? E esses pedaços são aquilo que te formam. Então é o seu pedaço profissional, é o seu pedaço pai, é o seu pedaço marido, é o seu pedaço servo de Deus, é o seu pedaço irmão, é o seu pedaço filho, é o seu pedaço amigo, é o seu pedaço primo, é o seu pedaço cunhado, e você vai se formando e este é você. Esta figura de vários pedacinhos forma o Cláudio, por exemplo. Então, muitas vezes, em muitas áreas, nós fechamos esses pedacinhos e não desejamos a presença de Deus e não nos submetemos à presença de Deus porque são áreas feridas e machucadas da nossa vida. E Cristo nos quer, Deus nos quer, na nossa totalidade, na nossa imperfeição, na nossa dificuldade de assumir os erros, na nossa arrogância. Cristo nos quer, Ele deseja. E é por isso que no nosso coração precisa despertar esse desejo de querer a Deus também, em todas as áreas da nossa vida, na nossa totalidade. Existe um lugar que Deus preparou para nós, e este lugar é no centro da vontade dEle. E todas as vezes que nós tentamos fazer as coisas fora do propósito de Deus, nós estamos nos distanciando da vontade dEle. Mais uma, e essa daqui muito interessante e muito edificante espiritualmente. Só recapitular, eu falei do poder da nossa vontade na salvação, beleza? Que Deus está dizendo assim, olha, venham a mim, que em mim há salvação, mas vocês não querem. Ele está dizendo assim, eu conduzo você até o arrependimento, para que você tenha o desejo, este mesmo que eu tenho, de estar junto de você. E o terceiro está dizendo assim, olha, eu estou te dando a condição de você se arrepender, para que você esteja próximo a mim. Amém? Aí a outra lista que eu coloquei aqui é o poder da nossa vontade no nosso crescimento espiritual e na nossa vida com Deus. 1 Coríntios 12, 11. Thales, por favor. 1 Coríntios 12, 11. Fala assim. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele a distribui individualmente a cada um conforme quer. Estamos falando da ação do Espírito distribuindo dons sobre o povo. É um desejo de Deus, olha só, é um desejo de Deus te entregar esse dom. Muito simples e muito claro. Amém? Então nós estamos vendo que o processo de crescimento, de edificação do nosso espírito, existe uma ação que parte através de uma vontade de Deus sobre nós. Que está dizendo assim, ó, Ele distribui conforme Ele quer, para quem Ele quer. Aí você fala assim, pastor, mas e aí, onde entra o meu desejo? 1 Coríntios 14, 12 fala assim. Assim acontece com vocês, visto que desejam por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que tragam edificação para a igreja. Ele está dizendo assim, eu coloco sobre você, e você deseja este dom, e você desenvolve este dom, e você busca esse dom, e você busca o crescimento, e você busca, e busca, e busca, e busca, e desenvolve aquilo que foi colocado sobre a sua vida. Isso é dar importância à vontade de Deus sobre a sua vida. Quer ver o próximo? O desejo ministerial, que também faz parte do nosso crescimento. 1 Timóteo 3,1 começa assim.
esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja o episcopado, deseja uma nobre função. Olha só, o Senhor estabeleceu alguns ministérios, o Senhor estabeleceu alguns papéis. E Ele está dizendo assim, você precisa desejar o seu ministério. Você precisa buscar aquilo que eu instituí para você. Você precisa correr atrás. Você precisa entender que aquilo é um dom, que aquilo é algo que eu deixei para você se desenvolver na terra, e é seu. E aí sabe o que Ele vai fazer? Ele vai estabelecer o teu chamado, a partir do seu desejo, provando, testando, analisando e te estabelecendo ministerialmente. Amém? Tem que partir de você. Ah, pastor, mas eu não sei qual é o meu chamado, o que você deseja? O que você tem buscado? Quais são os dons que o Senhor tem te entregado? Como você tem se apresentado e buscado isso perante Deus? Isso tem que partir de você, porque de lá já está liberado. Deu para entender o processo de eu namoro com você, mas você não namora comigo e a gente termina? Precisa haver um relacionamento. Nós precisamos estar juntos, ouvindo e recebendo. E agora, o poder da nossa vontade, quando nós estamos negligenciando o nosso chamado. Eu vou contar uma história para você então, rapidinho. Está lá no livro de Esther. O versículo que eu vou usar é o 4,14, mas eu quero te colocar dentro dessa história. Mardoqueu, o Mardocai, ele não quis se prostrar frente a Amã. Isso gerou um problema. Eu vou reduzir muito para você entender onde eu quero chegar quando Deus te entrega algo e você não tem vontade de executá-lo. Ele não quis se prostrar perante Amã, foi feita uma reunião ali, estabeleceram que agora Amã ia cuidar ali, e ele não se prostrava em frente àquilo, e isso começou a gerar uma certa ira em Amã, e ele sabia que Mardoqueu era judeu, e ele chegou e falou assim, eu vou matar todo mundo, todos os judeus em um só dia, homens, mulheres e crianças, por conta que ele não quer se prostrar. E aí, se você estudar um pouco e questionar por que ele não estava fazendo isso, porque para o judeu, daquela maneira, se ele se prostrasse, seria como se ele estivesse adorando um outro Deus. E ele não se corrompeu, ele não se vendeu a isso. Então, Mardoqueu fica indignado, agora no capítulo 4, e pega e coloca lá roupa de pano de saco, e fica desesperado, porque ele tem que falar, ele tem que reverter aquela situação, e ele chega até Esther. Resumindo, ele chega até Esther. E ele fala assim, Esther, você precisa falar com o rei, você precisa fazer alguma coisa, porque senão vai todo mundo morrer, inclusive você. E aí ela falou assim, olha, eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso, e outra, eu nem posso, porque para chegar até a presença do rei, eu preciso ser chamada. Se eu não for chamado e ir até a presença do rei, ele pode me matar, a não ser que ele vá com o seu cedro lá e diga, não, o que você quer fazer e tudo mais. E ficou aquela situação. E aí Mardoqueu vira para ela e fala assim, no 4,14, fala assim, pois se você ficar calada nessa hora, o Senhor tinha estabelecido ela em algum lugar. E ela não quis fazer, ela não desejou, ela não teve vontade de fazer aquilo que era necessário, naquele momento. Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família morrerão. E aí vem a pergunta que ele faz, quem sabe não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Aí eu fiquei pensando, tá fraco o ar aqui, e eu fiquei pensando, de quando o telefone toca e alguém precisa de uma palavra. Pastor, eu preciso falar com você, pastor. Fala, não, meu irmão, agora eu não posso. O que eu quis dizer é falar, agora eu não estou com vontade de conversar com ninguém. Aí eu fiquei pensando e fiquei lembrando de quando tem uma célula ou tem alguma coisa que eu preciso estar lá, não que seja eu, mas nós precisamos estar lá,
porque o Senhor nos estabeleceu em lugares chaves, em posições chaves, para estar lá, para ser instrumento, mas você não tem vontade de estar lá. Você não quer fazer aquilo que Deus te estabeleceu. Quando o Senhor te levanta como sacerdote da sua casa, e você não tem vontade de se posicionar como um homem sacerdote dentro da sua casa. Quando o Senhor te estabeleceu como uma mulher que edifica a sua casa usando de sabedoria, mas talvez pelo cansaço ou pelo estresse você não tem vontade de exercer o seu papel dentro da sua casa. Quando o Senhor se estabelece como um líder de célula, como um discipulador, como um pastor, como um diácono, como um levita do Senhor, e você não tem vontade de vir ao ensaio, que é um compromisso que você assumiu. Fala, Deus. E aí Mardoqueu vira e fala assim para Esther: quem sabe não foi para um momento como esse, para um momento que você não tem vontade, para um momento onde está a dificuldade, para um momento onde você não está com um pingo de vigor para fazer as coisas, que Deus estabeleceu dentro da sua casa, para você se levantar e se colocar de pé, e colocar como um sacerdote, como uma mulher sábia, como alguém que está ali, fazendo o papel de Deus em casa. Ele pergunta para a rainha: quem sabe não foi para um tempo de crise que o Senhor te estabeleceu, Esther, para que agora você possa usar este momento a nosso favor. Então ela vai e convoca todo um jejum, e a história segue até que ela consegue o que era necessário. Mas o que eu quero deixar dessa passagem, são várias pequenas passagens onde nós conseguimos ver que o Senhor estabelece a vontade dEle, e que nós precisamos ter a nossa vontade para que a aliança se feche. Muitas vezes nós deixamos a bênção do Senhor passar sobre a nossa vida porque nós não estamos preparados, dispostos. Muitas vezes o Senhor nos estabeleceu dentro desse ministério, dessa casa, desse casamento, para o tempo de caos, você se colocar como servo de Deus, e você já não tem mais vontade disso. A promessa foi liberada para o seu casamento, a promessa foi liberada para a sua casa, e no tempo que ela precisa se cumprir, você não está disposto a pagar o preço. Aí as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, muito mais difíceis. Mardoqueu chama a Esther para ir à presença do rei para levar o povo, e ela se nega. E aí você começa a entender que a tua posição e o seu papel são de extrema importância na sua aliança com Deus. Não negue isso. Não relute contra este chamado. Não relute, não é nem para estar falando disso, mas amém. Não relute contra isso que Deus estabeleceu na sua vida. Não relute contra a sua família, contra o seu casamento, sobre as coisas que Deus teve vontade de te entregar. E agora você não está disposto a assumir, dando um passo para trás. Amém? Agora eu quero falar do poder da vontade e como age Deus e como Satanás age. Muito simples. Se você abrir Efésios 4:27... fala assim, um texto muito grande. Abre aí, Thales, por favor, 4:27. Fala assim: não deis lugar ao diabo. Satanás, ele não vem e demonstra a vontade dele e espera que você também tenha vontade para ali se fechar um elo. Ele entra aonde tem espaço. Ele entra sem pedir licença. Ele entra sem despertar um desejo em você. Ele entra naquilo onde você não se estabeleceu ainda. Ele entra no lugar onde você não se firmou ainda. Ele entra nos lugares onde você tem se fechado e não permite que Deus entre e se estabeleça. Satanás não faz como o Senhor faz. Ele simplesmente chega e toma conta daquilo que ele tem posse. Ele simplesmente chega e toma conta daquilo que está abandonado. Ele simplesmente chega e começa a dominar sobre aquilo que você não tem cuidado. Uma diferença gigantesca. Porque se você abrir em Apocalipse 3:20, olha só. Deus sinaliza a vontade dele
para que a vontade dele desperte em você. Fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. São dois cenários completamente diferentes. Um, aonde existe algo de uma vez, aonde não existe vigilância, e o outro, onde o Senhor fala assim: eu estou o tempo todo aqui. Eu preciso que você tenha esse desejo. Eu preciso que o seu coração queime. Eu preciso que você esteja disposto a ouvir e desejar a minha palavra. Amém? Todo mundo assustado. Só porque eu falei que ia ser leve. É leve. Muito leve. É tão leve que está tudo na sua mão. É tão fácil que só depende de você. Deuteronômio 30:15 fala assim: vejam que hoje eu ponho diante de vocês a vida e a morte. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. É uma questão de você definir aquilo que você quer para a sua vida, para a sua casa, e começar a viver. Deixa eu fazer um apanhado geral, até que a gente vá para a parte final. Nós falamos aqui durante quase 3 meses sobre família. Nós massivamente falamos aqui sobre o papel e o propósito da família. E para que o Senhor estabeleceu a família. E qual a necessidade da sua família se manter de forma íntegra para que a bênção dele comece a abundar a sua casa de dentro para fora e chegar a outras famílias. E qual a necessidade de você se manter de forma íntegra com a presença de Deus, se mostrando justo aos olhos de Deus, para que as tuas... Amém. Amém. Em todas estas coisas você encontra refrigério em Cristo. Em todas as situações você encontra o desejo de Cristo em te abençoar. Em todas as coisas que você está vivendo e que você não está conseguindo, você encontra em Cristo o desejo de te abençoar. Em toda desgraça, em toda ruína, em toda destruição familiar, em toda dificuldade em estruturar a sua casa, em toda crise financeira, em todas as áreas da sua vida, não existe absolutamente nada que componha você que o Senhor não está disposto e pronto e deseja te abençoar. Mas depende de você, da tua posição em ouvir e desejar. O que você está fazendo agora, assistindo, escutando esta palavra, é a parte do ouvir. A tua oração no final é a parte de desejar. Porque é através da palavra de Deus, através do Espírito de Deus, ministrando no seu coração, que você começa a sentir este desejo de dentro para fora. Quando você começa a estabelecer uma relação de identificação com Cristo, quando você começa a se identificar como alguém que realmente fez parte daquela obra, no sentido que Cristo morreu por você, quando você começa a levar em conta que um dia Jesus vai voltar para buscar os seus, você começa a questionar uma série de ações na sua vida que estão te tirando dessa realidade. Quando você começa a se identificar com a estrutura familiar e aquilo que Deus tem entregado para você, você começa a desejar e a buscar cada vez mais Deus. Mas quando você começa a se afastar e não se identificar com as coisas de Cristo, com a obra da cruz, ou com toda essa maravilhosa história que é real, que o Senhor nos entregou, é só mais uma palavra, é só mais um dia. É só mais um dia. Chegou o tempo que a gente precisa, em meio a tantos rumores e tantas coisas, e tantas verdades que a Bíblia nos entrega, chegou um tempo que nós precisamos viver o Evangelho de verdade. O Evangelho que consome o nosso coração de dentro para fora. O Evangelho que chora com os que choram.
O evangelho que reconhece o sacrifício de Jesus naquela cruz e que Deus o ressuscitou para que a gente pudesse ter vida de verdade. Chegou o tempo de parar de só falar, de cantar músicas e louvores, simplesmente porque é um tempo da religiosidade que você está entrando e não consegue perceber que Cristo é vivo dentro de você e tem feito grandes coisas, e chegou o tempo de romper, Dani, com essa membrana fina que te separa do lugar onde quer que Deus quer que você esteja. É o desejo no teu coração de estar lá que vai te levar até o lugar onde Deus está. Glória a Deus. É o desejo no teu coração, porque Ele já entregou, Ele já fez, Ele já prometeu tudo isso. Deseje. Deseje dessa maneira. Mateus 13, por favor, Thales. 13:44. Olha só. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Deseje desta maneira. Deseje a ponto de entregar tudo que você tem por esse tesouro que você está reconhecendo. Deseje a ponto de abrir mão. Eu fiquei olhando esse versículo hoje e ele é tão simples, que ele fala assim: o cara foi lá, achou algo muito precioso, vendeu tudo que tinha para poder comprar aquele campo. Parece muito simples. Mas está dizendo assim, ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele teve que negociar, ele não vendeu da noite para o dia. Acho que a OLX não funcionava tão fácil naquele tempo lá. Não foi um negócio instantâneo. Ele não tinha como anunciar. Não foi algo que aconteceu e foi. Ele escondeu, ele falou: isso aqui é muito precioso, isso aqui é gigantesco, isso aqui vai transformar a minha vida. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, eu vou negociar as minhas terras, eu vou sentar com a minha esposa e falar: a partir de agora, nós não vivemos mais como antes, porque eu vou abrir mão de tudo, porque eu achei algo maravilhoso, que não vai mudar a nossa condição de vida. E eu quero, eu desejo, eu abro mão dos bens, eu abro mão de tudo que for necessário para poder ter aquele prêmio, aquele tesouro, aquilo para mim. Comece a ver uma complexidade gigantesca num versículo tão simples. Porque ele está dizendo assim: eu abri mão de absolutamente tudo para poder ter algo que se compara ao reino dos céus. Próximo, Thales. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem, o que possui, e a compra. As duas parábolas dizem que alguém teve acesso a algo que sempre sonhou. Ou dizem de alguém que teve acesso a algo de grande valor. Valor extremo que faz com que tudo que girava em torno da vida dele não tenha mais valor algum. Deu para entender? Simples. Ele achou algo tão grande e tão maravilhoso que não tinha carro, não tinha ego, não tinha caixinha que não pode mexer porque vai doer, não tinha conversa que precisa ter para haver cura, não tinha absolutamente nada que tivesse maior valor do que aquilo que ele encontrou. E aí eu quero dar uma notícia a todos nós. Talvez você não deseje tanto, ou não tenha feito com tanta vontade, a ponto de abrir mão de tudo que você tem. Talvez o valor que você tem, o preço que você tem colocado naquela cruz, está muito baixo. Talvez o sacrifício e toda essa história, e todas essas promessas, e todo o desejo de Deus de te abençoar, para você não tenha o valor de uma pérola que Ele encontrou.
e por isso não desperta desejo no teu coração. Se você não espiritualizar essa história e trouxer para o mundo acontecimentos reais, você é capaz de pagar grandes quantias, andar distâncias gigantescas e sofrer com o próprio corpo em fila, sei lá o quê, para ter acesso a algo que você deseja muito. Você é capaz de financiar um celular de R$7.000 em 12 vezes e pagar 12 parcelas que consomem 1/3 do teu salário, porque o teu desejo de ter algo é tão grande que você faz isso. Você é capaz de colocar a tua vida financeira em risco. Você é capaz de, vou falar então, já que eu estou falando, você é capaz de não pagar a mensalidade da escola dos teus filhos, porque você comprou um carro que o teu desejo era tão grande que você não se importou com o resto para ter aquele bem na sua mão. Você é capaz de mentir, de enganar e de manipular situações para conseguir estar em um lugar ou para conseguir ser reconhecido. Porque o teu desejo de reconhecimento, o teu desejo é tão grande que vale a amizade das pessoas. Vou deixar Deus falar. Porque você deseja muito, muito, muito o que satisfaz a sua alma, o seu ego. E aí eu te pergunto, quanto vale? Ouvir, obedecer, desejar para ter o melhor dessa terra? Quanto vale o sacrifício naquela cruz pela sua vida, pela sua casa, pela sua família de pé? Entendam isso. Quando eu falo você, eu estou falando você, sua esposa e seus filhos de pé. Passando por dificuldade, passando por luta, mas de pé, caminhando debaixo da bênção do Senhor. Quanto vale isso? Você venderia tudo que você tem? Essa é uma pregação de apelo para você aceitar Jesus, mas não é. É para você olhar como como nós somos capazes de desejar tantas coisas e baratear algo que o Senhor está esperando. Vem até mim, porque é meu desejo entregar isso para você. Só precisa você querer. Não precisa de luzes, festas, grandes eventos, fogos e coisas mirabolosas e que chamem a tua atenção. O que tem que chamar a atenção é o Espírito Santo de Deus, que vem e bate a porta do seu coração. E não vai ser uma grande explosão, ou uma igreja toda colorida, ou preta, sei lá o que for, pastor, que vai fazer com que chame a atenção de Deus. O que vai fazer com que você entenda que Ele está batendo na porta do seu coração, é o teu desejo de reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Graças a Deus. Isso vai fazer toda a diferença. E esse tempo precisa chegar na nossa vida. O tempo onde você levanta e fala assim: hoje eu desejo fazer o que for a vontade de Deus. E só isso. E só isso. Eu gostaria que a gente tivesse um tempo de oração agora. Se o louvor puder, só o Fábio puder subir aqui. Perdão, Yara. Porque nós temos tempo e talvez você precise conversar um pouco com Deus. Entregar as motivações, entregar os teus desejos. Às vezes você está negligenciando o seu chamado. E aí o Senhor falou assim: mas foi para isso que eu te estabeleci. Foi para cuidar do meu povo. Foi para cuidar desta casa. Foi para restaurar este casamento. Foi para isso que eu te estabeleci, esposa, marido, pai. Para fazer de você alguém que gera diferença aonde está. Às vezes os teus desejos e as tuas capacidades de ir além são por qualquer outro motivo. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo que... O pessoal que está assistindo, sinto muito, não vai ver. Eu estou dizendo que não é que eu quero que a igreja se levante, esteja aqui e trabalhando e fazendo também, mas não é isso. Eu estou dizendo que você precisa desejar
a presença de Deus no seu coração. O que você vai fazer na igreja, a célula que você vai ter, o discipulado que você vai participar, isso tudo é ações seguintes, consequência da tua posição em Cristo. O ministério que Deus vai estabelecer na sua vida, a maneira com que Deus vai te trazer ao arrependimento, como nós lemos aqui, é a ação seguinte, é a consequência do desejo primeiro do teu coração, que é buscar a vontade de Deus para a sua vida. Atrair a presença de Deus para a sua vida. Essa deve ser a ação. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Tivesse um tempo de oração. Conversasse com Deus, olha Deus, eu tenho negligenciado o chamado. Eu tenho colocado um preço tão barato quando as coisas são para o Senhor. Eu não tenho encontrado valor naquilo que não é a minha vontade. Eu não tenho vivido conforme os desejos que o Senhor tem para a minha vida. Eu não tenho tido tempo, enquanto todo o tempo da sua vida está nas mãos de Deus. Uma das coisas que nós não devemos falar é que nós não temos tempo, porque cada segundo, cada milésimo de segundo da sua vida está nas mãos dele. Comece a conversar com Deus. Comece a abrir seu coração e mostrar que através da ação do Espírito Ele possa vir e acender essa chama, esta vontade, este desejo no seu coração. Comece a dizer: Senhor, eu quero ouvir e eu quero desejar comer o melhor desta terra. Senhor, eu quero sair da superfície de te conhecer, e eu quero ir a fundo. Eu quero que teu Espírito Santo inunde o meu coração, para que eu possa desejar andar nos teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, olha para a tua igreja, Pai. Olha para a tua igreja, Senhor. É o tempo que o Senhor vai ministrar no seu coração. É o tempo que o Senhor vai acender no seu coração este desejo. É o tempo que o Senhor vai